A paz do Senhor seja convosco. Aqueles que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, que Deus possa falar ao seu coração. Meus irmãos, dando continuidade, Gálatas 4. Hoje nós vamos nos versículos do 5 ao 7, somente. O tema é justamente esse que está aí, a partir do 1, a nossa filiação em Cristo. E agora dessa feita, nessa noite, eu vou ler do verso 5 ao verso 7. Gostaria que os amados irmãos acompanhassem a leitura e logo em seguida a gente começa a exposição. Gálatas, capítulo 4, do verso 5 ao verso 7. Aqueles que não têm Bíblia, vai estar projetado aqui no Data Show. Mas os irmãos mantenham suas Bíblias abertas em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 4, dos versículos do 4, tá? Do 4 até o 7. Nós ficamos no 3 na semana passada, do 4, tá? Voltemos um aí para trás. Capítulo 4, do verso 5 ao 7, amém? A palavra de Deus nos diz assim, versículo 4: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim vocês já não é mais escravo, porém filhos, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém? Curvemos nossas cabeças, vamos orar novamente, dessa feita por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te agradecemos, Pai, por essa primeira parte, ó Deus, tudo o que aconteceu aqui. Mas nesse momento, ó Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Senhor nos ilumine, ó Deus, para que nós possamos ter compreensão, discernimento da Tua palavra, para que nós possamos guardá-la, ó Deus, no nosso coração e viver. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse momento. Nos ilumina, nos dá corações sensíveis, ó Deus, quebrantados e contritos, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, que já é revelada, mas que nesse momento nós precisamos de iluminação. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Nessa primeira parte aqui, verso 4 e 5 a gente já vai pegar direto, tá? O apóstolo Paulo estava fazendo uma diferença entre escravo e filho de Deus. E ele vai, do 1 ao 3, dizer que nós éramos escravos. E que agora nós somos filhos de Deus. E quando chega no verso aqui 4 e 5, a gente vai ver Deus entrando na história. É o que nós chamamos a plenitude dos tempos. No momento certo, na hora exata, Deus ele vem ao mundo. O próprio Deus se faz homem, se faz um de nós. E havia, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já havia esse plano eterno. Isso demonstra em nossas vidas que há um tempo determinado, quando nós trazemos para as nossas vidas, há um tempo determinado para tudo que vai acontecer nas nossas vidas. O sábio Salomão vai dizer que há tempo de nascer, viver e morrer. Há um tempo determinado, e esse tempo aqui que o apóstolo Paulo chegou, que é o pleroma, a plenitude dos tempos, tá? Provavelmente isso que ele diz aqui é uma das afirmações mais cristológicas que tem na história, no verso 4. Quando ele diz que Deus, ele invade o tempo, literalmente. A invasão do tempo, do espaço, ele entrando na história como homem. Isso é fantástico, no verso 4, quando ele diz isso, olha o que é que ele diz, aqui no verso 4, tá, meus amigos? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E nós temos aqui que expandir esse olhar. É tanta informação, tanta riqueza, que nós temos que ir parte a parte. Quando ele diz justamente, na plenitude do tempo, no tempo exato, quando completou a completude do tempo, na hora certa, no momento exato, Jesus vem. Ele vem, entra na história.
Ele entra na história, e ele entra na história justamente no momento exato, na hora certa, no ponto de convergência, no momento exato. A plenitude é isso, no momento exato, onde todas as coisas estavam convergindo, aonde Deus tinha feito esse plano de Jesus nascer, na história da redenção. É o ato aonde justamente se confirma a vinda do Messias, quando ele diz na plenitude dos tempos. E isso vai implicar na obra redentora, na obra da salvação. Os comentaristas, vai dizer, quando a gente lê, todos eles, vai dizer que tudo foi preparado. Tudo foi preparado por Deus. Tudo foi preparado para que Jesus viesse, para que o reino de Deus avançasse. É só você perceber, antes de Jesus e depois de Jesus, o avanço do reino de Deus. Poucas pessoas tinham acesso, e depois de Jesus, com o nascimento, na plenitude dos tempos, nós vemos a virada na história. Os comentaristas falam da preparação externa. Havia toda uma preparação externa. O Império Romano havia assumido politicamente, praticamente governava o mundo. Estradas foram feitas, acessos a rodovias, estradas, a parte marítima, toda preparada para que o avanço do reino de Deus pudesse acontecer. Tudo foi no momento exato. O sistema de estradas, o sistema marítimo, tudo projetava. Para quê? Para que aqueles que saíram, como o apóstolo Paulo, pudesse justamente falar e pregar o Evangelho de Deus, e que a igreja pudesse crescer como crescia. É só a gente perceber toda a história da igreja, lá em Atos, depois do derramamento do Espírito Santo. Mas isso aconteceu, já tinha uma data marcada. Jesus tinha que vir como homem. A língua grega foi tudo preparado. Era a língua praticamente mãe, aonde todos os escritos do Novo Testamento foi preparado. A Bíblia, a palavra de Deus, para que o cânon de Deus pudesse se fechar. A vara de Deus, a medida de Deus, que é a palavra de Deus, tudo projetado, tudo preparado. O Novo Testamento, para que se juntasse ao Antigo, tudo foi preparado, tudo aconteceu justamente nesse ponto de convergência. Jesus teria que vir, para que todos pudessem ter a palavra de Deus, revelada, inspirada. Houve a dispensação, os judeus saíram, começaram a se encontrarem justamente em pontos, e Paulo passava nesses pontos de pregação, e a partir disso, quando eles não recebiam, o apóstolo Paulo vinha para os gentios. Era isso, criou-se um ponto de convergência, no momento exato, no ponto certo da história. Mas tudo isso era simplesmente andaimes, para algo maior. O que Paulo está dizendo aqui é algo maior, sob a plenitude dos tempos. Havia um calendário no coração de Deus para enviar seu Filho Jesus Cristo, no momento certo, no momento determinado. Desde a eternidade havia um plano trinitariano. Deus agiu porque Ele quis, porque havia um plano eterno, na plenitude do tempo. Deus não foi forçado a enviar Jesus, não. Havia um plano extraordinário do Messias descer. Sempre houve um plano, e isso é algo profundo para as nossas vidas, tá? Isso, quando nós entendemos tudo isso, na plenitude dos tempos, Jesus veio, isso nos dá o que? Esperança. Isso nos dá o que, pastor? Confiança. A confiança cristã, que Deus, Ele não é um Deus reativo, não. Ele é um Deus preparado, um Deus que projetou toda a história. Deus, Ele não vai consertar as nossas vidas, não. Ele vai cuidar das nossas vidas. Ele é soberano, Ele governa a história. Ele projetou esse ato de plenitude, do menino vir. Justamente Ele planejou tudo. O salmista Davi, lá no Salmo 39, vai dizer que todos os nossos dias foram cuidados e planejados por Ele.
E é justamente isso que acontece em nossas vidas, tá? Isso não vai significar que nós não teremos dificuldades nessa caminhada. Havia a plenitude dos tempos, havia a promessa se concretizou, mas como aplicação nós temos que trazer para as nossas vidas algo interessante nisso. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. Até a vinda do Senhor havia um tempo determinado. E às vezes nós estamos querendo o quê, pastor? Quebrar as regras. Nós queremos avançar em algo que ainda não é tempo de avançar. E nós temos que entender que para cada plano de Deus há um dia determinado. E nós temos que, ao mesmo tempo, já como implicação, aprender a descansar em Deus, mesmo diante das dificuldades. O perigo, meus amados irmãos, o perigo de nós, cristãos, quebrarmos as regras, quebrarmos o tempo de Deus, é um perigo. É um perigo, nós não podemos atropelar o tempo de Deus, não. Há um tempo determinado até para enviar o Filho de Deus. Por quê, pastor? Porque quando nós tentamos, preste atenção, quando nós tentamos acelerar o tempo, por força, por costume, pode gerar consequências em nossas vidas. Pode gerar consequências em nossas vidas. E quando nós quebramos o tempo de Deus, há um perigo, quando nós atropelamos a regra de Deus, o tempo de Deus, quando nós tentamos acelerar as coisas por força do nosso braço, isso pode trazer implicações negativas em nossas vidas. Quando nós não respeitamos o tempo de Deus, nós temos que respeitar o tempo de Deus, porque senão vai trazer frustração. E essa frustração é uma frustração que vai ser extrema, porque nós não aguardamos o tempo de Deus, nós quebramos a etapa, nós furamos a fila, e não era hora ainda. A gente pode trazer para algo pessoal, de um projeto, de um negócio, de uma nova amizade. Nós temos que entender que há um tempo, senão haverá o quê, pastor? Frustração, expectativas, que vai gerar o quê? Nós criamos aquelas expectativas, mas nós quebramos o tempo de Deus, nós aceleramos o tempo de Deus. Aí o que é que vai trazer ao nosso coração? Decepção. Decepção. Quando as coisas não mudam rápido. O ser humano, ele é imediatista. Ele quer que as coisas aconteçam no seu tempo, no seu propósito e no dia certo. E não vai acontecer. Até a vinda do Senhor foi programada. A plenitude dos tempos. Então a nossa vida, as coisas estão programadas. Vai acontecer no tempo de Deus. Se não, pastor, o que é que vai acontecer? Decisões impulsivas. Geralmente o ser humano, ele toma algumas decisões impulsivas. E quais são essas decisões? Pressa. Quando você tem pressa, quando você não espera o tempo de Deus, quando você faz as coisas correndo, impulsivamente, sabe o que é que vai acontecer? Caminhos errados, escolhas erradas, caminhos que lá no final parecem bons, mas para Deus é caminho de morte, e nós temos que ter cuidado nisso. As decisões que nós tomamos sem aguardar o tempo de Deus pode nos trazer grandes conflitos diante das nossas vidas, porque nós não sabemos esperar. Jesus teve que esperar, ele é eterno. Ele esperou a plenitude do tempo, quando tudo estava programado, tudo estava projetado, ele veio ao mundo, nasceu. E se nós não aprendermos a esperar o tempo de Deus, nós podemos também, meus amados irmãos, tomar decisões erradas. Decisões impulsivas são decisões erradas. Por quê? Por causa do imediatismo. Nós queremos que aconteça no nosso tempo e não vai acontecer. Pode haver na nossa vida uma coisa que nós chamamos hoje de esgotamento físico. Muitas pessoas estão esgotadas fisicamente e mentalmente. Por quê, pastor? Porque não aguardam o tempo de Deus. Há um tempo de Deus. Pode ser qualquer área da sua vida. O que é que nós temos que aprender? A descansar em Deus, a nos aquietar. Aquietai-vos e saibam, eu sou Deus, Ele é Senhor,
Ele governa a história, Ele governa a nossa vida, Ele governa o tempo. Descansar não significa ficar de braços cruzados, mas confiar no Senhor. No Senhor, não é passividade, não é isso. Tem muitos irmãos que são passivos. Por isso que acontece o quê, pastor? O descanso tem que vir, o descanso espiritual no Senhor, se aquietar nele, aguardar nele, e isso vai trazer um descanso para as nossas vidas, mental e físico. Quando nós aguardarmos o tempo determinado do Senhor, nós temos que aprender a aguardar no Senhor, esperar no Senhor. E essa entrega não é uma entrega passiva. Não, eu estou com braços cruzados, esperando a morte chegar, como diz o cântico, a música, terrível. E não é isso, não é isso. É uma busca, é uma entrega ativa, significa fazer parte e aguardar o resultado de Deus, que vai vir naturalmente quando nós aprendermos a descansar no Senhor. Não quebrar etapas, não criar meios, não furar fila, não ir por caminhos ou veredas erradas, não, mas aguardar o tempo de Deus. E isso, nós vamos entender que o fim de tudo está no controle de Deus. A plenitude dos tempos e o fim também está no controle de Deus. E nós temos que aprender a aceitar que nós não podemos controlar as variáveis que vão aparecer nas nossas vidas, do futuro. O futuro pertence ao Senhor. A palavra de Deus é clara, pertence ao Senhor. Ao Senhor. Por isso é um dia atrás do outro. Por que se vocês se preocupam? Eu não garanto, Jesus diz, o que comer, beber e vestir? O corpo é mais do que a vestimenta? Claro que não. E muitos não descansam no Senhor. Por isso ele diz aqui na parte B, Deus enviou o seu Filho. Primeiro ele falou na plenitude dos tempos, e Deus enviou o seu Filho amado. Essa segunda parte do versículo aqui, ela é rica, enviou o seu Filho. No grego implica a missão de Jesus aqui na terra. A origem da missão de Jesus, a autoridade da missão de Jesus. Deus enviou o seu Filho, mostrando que o Pai, Ele preserva o Filho, Ele preservou desde o ventre de Maria, Ele preserva Jesus. Deus enviou Jesus para uma missão, a iniciativa foi do Pai, é o Pai que age através do Filho, é o Pai que envia. Deus enviou o seu Filho, no tempo certo, e não há contradição, não foi o Filho que veio, não, foi o Pai que enviou o Filho, mas isso não há um contraponto aqui, há uma unidade soberana. O Pai manda o Filho vem, sobe ao céu, ascende aos céus, e deixa o Espírito Santo de Deus. Essa é a obra da redenção, o plano trinitariano. É como se eu dissesse aqui, o que é que tem a ver isso? Deus planeja, Jesus executa o plano eterno e o Consolador fica como garantia. 3 etapas. Mas tudo isso planejado na plenitude dos tempos. O planejador, o executor e o garantidor. Louvado seja Deus por isso. Por isso nós estamos aqui hoje. Aquele que começa, aquele que finaliza a boa obra em nossas vidas. Há um plano eterno trinitariano. E foi enviado. Olha o que é que ele diz. Deus enviou o seu Filho, enviou. O que é que isso significa? Que ele já existia, ele é eterno. Como Deus? Você só pode enviar alguém que já existe. Jesus é eterno. Você só pode ir para o campo missionário porque você existe. Os missionários saem para o campo missionário porque ele já existe, mas aqui ele está falando da eternidade de Cristo. Ele não é um ser criado, ele não é uma criatura, ele não é o primeiro, não, ele é eterno. Ele foi enviado ao ventre de Maria. Ele não começou a existir no ventre, não, ele foi enviado ao ventre, ele foi colocado no ventre de Maria. É isso, ele é eterno. Aquele que habita na eternidade com o Pai. Eterno, só que ele tinha que vir como homem. Por isso ele disse, nascido de mulher. A riqueza, isso é importante, nascido de mulher. A plena humanidade de Jesus.
Jó vai dizer que o ser humano é nascido de mulher, né? Tem pessoas aí que estão brigando hoje dizendo que não, mas é nascido de mulher para mostrar a humanidade. Paulo está dizendo aqui que o Filho Eterno assumiu a nossa humanidade, tomou forma humana, tomou o nosso lugar. A humanidade de Cristo é real, não é algo que ele era um fantasma ou que ele era uma visão. Não, ele é real, ele veio nas suas vulnerabilidades. Como nós temos as nossas limitações, Jesus foi plenamente homem, 100% homem, teve suas limitações físicas, suas necessidades biológicas, suas dores emocionais. Por que é importante isso? Por que é importante dizer ele é nascido de mulher? Por que tudo isso é importante? Porque ele sabe das nossas dores, ele sabe das nossas aflições, ele conhece a nossa vida, ele sabe do nosso histórico, ele cuida de nós, ele cuida porque ele sabe do que você está passando. Ele nasceu um dia de uma mulher, por isso é importante, ele se identifica com você, a identidade de Cristo. É a identificação de Cristo como homem, não é simplesmente empatia, não, ou simpatia, não, é identificação. Ele sabe do teu passado, ele garante o teu presente e o teu futuro já é uma certeza, uma realidade. Meu amado irmão, irmã e visitante, somente em Cristo, ele se identifica porque ele se fez homem, um como nós. Ele experimentou a amizade, a perda, ele experimentou a agonia, o cansaço físico. Quando você diz, eu não aguento mais, ele entende o teu cansaço, ele sabe da tua história, ele se identifica com você. Por isso ele cuida praticamente das nossas vidas. Na prática, quando nós trazemos para a prática, Jesus é aquele que nos acolhe, Jesus é aquele que cuida das nossas vidas, sem julgamento. Porque nós somos já herdeiros, nós já somos filhos. Ele conhece as nossas falhas, ele sabe que nós somos fracos e efêmeros, e que sem ele nós não podemos fazer nada. Mas mesmo falho, fraco e efêmero, ele responde aos seus filhos na prática com graça, com amor, com cuidado. Ele tem cuidado da nossa vida, ele tem cuidado da nossa história. Ele tem um plano maior para as nossas vidas. Ele é alívio para o cansado, para o sobrecarregado. Não é por acaso quando ele diz, venham, lançam sobre mim, está cansado, traga todas as suas cargas e lancem sobre mim. Vinde, venham, experimente, porque ele trabalha na prática. Jesus, ele conhece cada fio do nosso cabelo e ele trabalha na nossa vida, quando ele alivia o nosso cansaço. O convite é claro, venham e eu vos aliviarei, tá? Ele traz isso para mostrar que quando nós estamos fracos é que nós somos fortes, homens e mulheres dependentes de Deus, homens que continuam caminhando conforme a vontade de Deus. Por isso a presença dele é constante. Nascido de mulher, ele sabe da nossa história, ele sabe. Várias passagens falam disso, que ele veio e agora se identifica como nós, como o supremo pastor, que sabe das nossas necessidades. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós nas nossas fraquezas. Ele se coloca no teu lugar, na hora que você está fraco, na hora que você fraqueja. Ele vem e entra na tua vida, ele já está na tua vida, mas ele sabe, o sumo sacerdote, aquele que se compadece de nós. Isaías vai mais longe ainda, ele lembra que ele levou sobre si os nossos pecados, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. E no Salmo 139 confirma, ele sabe o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso falar. Ele sabe quando nós deitamos, quando nós nos levantamos. Ele sabe, ele cuida das nossas vidas. Ele cuida da nossa história. Ele vem cuidando da sua igreja. Ele sabe dos nossos pensamentos. Ele sonda o mais profundo da nossa alma, diante dos obstáculos, diante da limitação humana, como nós somos fracos.
É a hora onde o amor de Deus se manifesta. Quando você pensa que tudo está perdido, o amor de Deus se manifesta através do Filho. Esse homem 100% homem, 100% Deus. O sofrimento que tudo que ele passou foi por nós, foi por amor. Por isso essa identificação. O cenário abalado, um cenário de guerra, um cenário de caos. E ainda há sustento, ainda há amor, ainda há e continuará havendo sempre esse cuidado na plenitude dos tempos. Nascido de mulher, isso é importante. Por que isso é importante para a salvação, pastor? Porque o primeiro Adão falhou. E alguém tinha que assumir a forma humana para cumprir aquilo que Adão não conseguiu cumprir. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele tinha que se fazer homem, nascido de mulher. Por quê, pastor? Porque nós precisamos de um representante legal. Quem é esse representante legal? O nosso substituto, o nosso fiador, o nosso representante legal aqui na terra, Jesus Cristo, homem. O único mediador entre Deus e o homem é aquele que se fez homem, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele, aquele que representa toda a sua igreja, aquele que te representa. Você tem um representante maior, à destra de Deus Pai, o nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Está à destra de Deus Pai, intercede por nós. Então foi Ele que fez, é Ele que faz, foi Ele que nos substituiu. Ele substituiu Adão. Aonde Adão errou, ele, nascido de mulher, não errou, sem pecado. Tinha que alguém nascer e ser o único, o Filho de Deus, que nasceu porque havia a promessa desde o Antigo Testamento, nascerá de uma virgem. No momento certo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o teólogo muito conhecido chamado Atanásio, ele viveu século 3, século 4, ele tem uma frase que ele diz assim: Ele se tornou o que nós somos para que nós nos tornássemos o que Ele é. No céu, quando nós chegarmos lá, Ele tomou o nosso lugar, se tornou o que nós somos, se fez pecado por nós. Paulo não vai dizer isso? E outra, não só isso, além dele chegar na plenitude dos tempos, Deus enviando o seu filho, nascido de mulher, ele nasceu sob a lei. A autoridade da lei ainda estava sobre os seus ombros. O texto é rico demais, não tem como você fugir disso. Paulo aqui está falando justamente de Jesus. Jesus, quando nasceu, a lei estava sobre ele. Ele cumpriu cabalmente. Ele assumiu a humanidade numa condição específica, o que nós nunca poderíamos fazer, que era cumprir toda a lei. Sob a lei, sobre o domínio da lei, sob, não é sobre não, é sob. A lei estava sob o domínio da lei. É isso, a condição de todas as exigências, ele veio para cumprir. Jesus cumpriu tudo, judeu, circuncidado ao 8º dia, se apresentou no templo, cresceu observando a lei ou a Torá, como os judeus chamam, viveu toda a sua vida sobre o sistema da lei. E tem pessoas que não entendem ainda, quando Jesus viveu no Antigo Testamento, literalmente, os evangelhos é uma passagem do Antigo para o Novo. Jesus ainda estava no Antigo. Lembra quando ele curou o leproso? Ele veio para cumprir. Ele diz: vai lá, se apresenta ao sacerdote e faz um sacrifício. Jesus cumpriu a lei, ele veio sobre a lei. A pergunta que fica aos nossos corações é: por que ele cumpriu todo esse sistema de sacrifício? A resposta, Paulo nos ajuda muito. Paulo nos dá um norte. A resposta de por que ele cumpriu. Pergunta: por que ele cumpriu todo o sistema da lei? Todo pastor, todo de A a Z, ele cumpriu totalmente, cabalmente, completamente toda a lei. Ele nasce sob as exigências da lei e ele consegue cumprir. A pergunta é, para que a gente possa pensar aqui, como cristãos, como crente,
por que ele cumpriu todo o sistema. Por isso que é bom trabalhar com Paulo. A resposta de Paulo no verso 5, direta, para nos resgatar. Foi para isso, porque ninguém conseguiria sair daquele sistema legalista, para nos resgatar, porque quem está sob a lei é escravo, e ele nos tirou da escravidão para, bem claro, nos resgatar. Quem? Aqueles que estavam sob ela, nós, sobre as exigências dela, sobre o comando dela. Foi para isso que ele veio, e não só para nos resgatar, também para nós recebermos o que é a adoção, inserido na família de Deus. Louvado seja disso. Resgate e adoção, a dupla designação, porque ele cumpriu a lei. Vocês já estão sabendo aqui, para nos resgatar, para nos adotar, para nos tornar filhos de Deus. Ele cumpriu cabalmente para nos resgatar. O resgate vicário, aqui é o resgate substitutivo, onde ele assume o nosso lugar, onde ele nos substituiu na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos libertar. Nós estávamos presos em um sistema legalista, antes de Cristo. Nós somos homens e mulheres sem Deus, mortos vivos andando. Ele quebra essa maldição para nos tirar da prisão. Resgate é isso, libertar de uma prisão, de uma escravidão, é isso, de um sistema de exigência que nenhum homem, somente ele poderia cumprir, conseguiria cumprir, para nos resgatar de toda aquela exigência, de mais de 600 mandamentos, para que ele fosse pendurado no madeiro. Porque a palavra de Deus vai dizer aí, volte um pouquinho, versículo 13. Ele se fez maldição por nós. Versículo 13. Olha o que é que ele diz, vamos ler aqui. Olha o resgate. Cristo, vamos lá, gente. Cristo nos... Foi para isso que ele nos resgatou. Foi para isso que ele nos resgatou. Da maldição. Havia uma maldição. Ele nos resgata dessa maldição, desse domínio. E havia o que, pastor? Desde o Antigo Testamento que havia essa promessa, dizendo que ele, maldito todo aquele que for crucificado. Maldito todo aquele que for levantado no madeiro. Coloque bem aqui, só para a gente confirmar, Deuteronômio 21, 23. Eu quero ler com a igreja. Vamos ler aqui, gente? O seu cadáver naquele momento ele se fez maldição por nós, para nos substituir. Isso é amor. Isso é amor para nos resgatar. Maldito todo aquele que for pendurado na cruz ou madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele. Jesus, ele simplesmente não veio jogar uma corda para nos resgatar. Não foi isso. Ou jogar uma boia para nos resgatar. Não foi isso. Ele desceu aonde nós estávamos, na terra. Ele se fez homem, ele pisou em terra, andou. Ele nos carregou através da cruz do Calvário, nos libertando, nos resgatando da condenação, da lei. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. Por isso há uma dupla finalidade. No verso 5 aqui, no verso 5, onde ele diz, justamente voltando para Gálatas, tá? Verso 6, aliás, a dupla finalidade, que é justamente as duas que a gente falou. O primeiro, tá? No verso 6, verso 5, perdão, verso 5, resgatar, primeira finalidade, e a segunda, adoção. Resgate e adoção e resgate, é isso.
para nos resgatar, nos resgatar. Havia duas finalidades. Ele deixa isso em letras garrafais aqui, letras garrafais. As consequências inseparáveis, tá? Primeiro, resgate. A palavra no grego aqui é literalmente libertação. Eram escravos, cativos, viviam no cativeiro. E a segunda é adoção, inserção numa nova família. Você não fazia parte da família de Deus. Foi Deus que te inseriu, foi Deus que te colocou na família de Deus. É Deus que nos insere, é Deus que nos dá uma nova identidade. Não só uma nova identidade, mas uma herança. Uma identidade e uma herança. É isso que ele faz. A adoção tem a ver com herança. Por isso a palavra grega aqui, adoção, é justamente isso. Ela aparece 5 vezes na Bíblia. E é nesse momento, e é um dos momentos mais delicados da vida de Jesus, onde ele está no Getsemane, aonde ele grita lá, a mesma palavra, onde ele diz, Abba Pai. Abba Pai. É interessante as palavras de Deus. No Novo Testamento aparece essa palavra adoção. Aparece em Romanos 3 vezes, uma em Efésios e outra lá em Marcos. É uma palavra carregada de poder jurídico no Império Romano naquela época. A adoção, a gente tem que entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Vocês prestem atenção. Quem era adotado na época do Império Romano não tinha como pai tirar a herança do filho. Havia alguns casos que o filho paterno, materno, poderia perder sua herança, mas o adotivo não. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês têm uma herança. Vocês foram adotados. A adoção aqui no Império Romano, na época, no mundo romano era isso. Aquele que foi adotado, aquele que foi inserido na família, não perde a sua herança. A nossa herança está garantida. A nossa herança é o novo céu e a nova terra, lugar onde habita a justiça. É lá, não perde. Por isso o crente não perde a salvação, o crente não perde a sua herança maior, que é a salvação. Por quê, pastor? Porque nós fomos adotados. Por quê, pastor? Porque nós fomos inseridos. Aonde, pastor? Na família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Um só povo, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai, que age no meio de todos e está sobre todos. É isso. Jesus, quem adotava, não perdia herança. O apóstolo Paulo está deixando isso para eles entenderem a importância da adoção. Vocês foram adotados, vocês fazem parte, vocês têm uma nova identidade, vocês têm uma nova família, e essa família é a família de Cristo. Vocês são filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Direitos e garantias, coisa que o materno e o paterno poderiam fazer. Aqui a adoção é irrevogável. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não tem como perder o que Deus já te deu. Receba em nome de Jesus, se aproprie, como dizem os nossos irmãos. De tudo isso é uma herança. A adoção tem a ver com herança. Paulo está dizendo que Deus nos adotou através de Cristo. É isso que ele está dizendo. E isso é permanente, eterno e irrevogável. Não aconteceu uma vez e vai ser tirado, não. Aconteceu uma vez e nós fazemos parte da família. E nunca perderemos a nossa herança maior. A nossa herança maior. Essa é a doutrina do resgate ou da redenção. E geram consequências práticas, pastor? Claro que gera. A primeira é que nós temos a certeza da salvação. O crente não perde o que foi já carimbado, o que foi já, o que é irrevogável, não tem como perder. A salvação é garantida, foi paga por Cristo. Quando nós trazemos para a prática um novo nome, uma nova identidade, e isso tem que afastar você de todos os medos. Tem crentes ainda que têm medo da condenação. Não, você é filho, você é adotado, você é família, sua identidade está em Cristo. Descanse em Cristo, nova identidade.
O crente não é mais escravo do pecado, nós não somos mais escravo do medo, nós somos filhos de Deus. A música, eu sou filho de Deus, não escravos, não. Acesso irrestrito ao Pai, vai à presença do Pai, santidade e obediência. Na prática, nós conseguimos obedecer porque nós amamos a Deus e os seus mandamentos não são pesados. A praticidade e a herança eterna, a cura dos traumas espirituais, medo de punição, rejeição. Às vezes o crente pensa que é por desempenho, não, é por adoção. Você foi adotado, não é sobre o seu desempenho, não. Nós passamos a viver agora como, e temos que sair daqui entendendo disso, como a mentalidade de filhos adotivos, aceitação, amor incondicional e segurança absoluta em nossas vidas. É isso que nos dá. Tudo isso, Ele nos dá através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou encerrar aqui, versículo 4 e 5. A gente encerra na próxima quinta-feira, os versos 6 e 7. Você viu o poder da palavra de Deus, essa adoção, esse resgate de Deus em nosso favor. E como vai ficar sendo todas as quartas-feiras, eu vou abrir para perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Janderson já levantou a mão ali, mas não vai dizer que é 3 de novo não, Janderson. Ou mais? Misericórdia. Vamos lá. Pastor, eu separei algumas perguntas aqui, mas creio que o pastor as respondeu na exposição. Mas é interessante para delimitar o conceito. Certo. E a primeira delas é o que significa dizer que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, no versículo 4, e o que isso revela sobre a soberania de Deus na história da redenção. O pastor falou no começo da mensagem que a salvação é um processo executado de forma trinitária. Isso. Então eu começo com uma pergunta a respeito do Pai, né? O que significa dizer que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, certo, e o que isso revela sobre a soberania de Deus na história da redenção. Certo, Janderson, vamos lá. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Eu até falei isso, né? Que isso tem a ver com a plenitude dos tempos, no momento certo, no momento exato, determinado por Deus. Isso vai nos levar a refletir justamente isso que ele falou, que ele governa o espaço, o tempo e a história, Janderson. Havia um tempo determinado de Jesus nascer. E isso revela o que? A soberania de Deus na história, no tempo e no espaço. Haveria um momento certo, haveria um momento exato, aonde ele viria, né? Na história, o Salmo 119 nos ajuda, 139, quando ele diz que todos os nossos dias foram planejados e determinados por Deus. E, justamente, isso significa que Deus, no momento certo, no momento exato, Ele é Senhor da história, Ele enviou o seu Filho para se fazer um de nós. O seu governo é soberano, o seu governo é absoluto na história e na nossa realidade também, Janderson, para tratar cada propósito de nossas vidas. Como eu falei no início, Deus tem um plano, nós não podemos, Igreja do Senhor, em nome de Jesus, nós não podemos quebrar etapas. Nós temos que aprender a guardar o tempo determinado de Deus. Isso não significa, como eu falei, passividade, não. Não é passividade, mas aguardar, porque às vezes uma tomada de decisão precipitada pode levar a uma queda maior. Aguardar o tempo de Deus. Pode ter certeza que aqueles que aprendem a descansar em Deus, os planos de Deus serão cumpridos nas nossas vidas, todos eles, cumpridos e determinados. Tu já fez a segunda, Janderson? Não, né? Essa foi sobre o Pai, e agora nessa operação trinitária, porque era teologicamente necessário
que o Redentor fosse nascido sob a lei, nascido de mulher, e como isso se relaciona com a obra da redenção. Ok. Como a gente viu, eu falei também muito sobre isso, né? Que no tempo certo, Jesus viria. Havia a promessa que o menino nasceria. O menino nasceria, né? Gênesis 3,15. E, trazendo para a plenitude dos tempos, ele tinha que substituir Adão. O que Adão não conseguiu fazer, ele tinha que fazer em nosso favor, em nosso lugar. E tinha que ser um homem. Por isso que ele se identifica, eu falei também sobre isso, com as nossas dores. Ele se identifica nos momentos difíceis que nós estamos passando. O ser humano, Jesus como ser humano, precisava pagar o preço da penalidade do pecado de Adão, que entrou no mundo. Por isso ele tinha que se fazer um de nós, nascido de mulher. Sobre a lei eu falei também sobre isso. Nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ele precisava nos resgatar, resgate e adoção, sob a lei. Ele cumpriu completamente e cabalmente, Janson, o que nós não poderíamos cumprir, que era uma série de mandamentos, e ele cumpriu sob a lei. Ele estava e cumpriu todas as exigências da lei, todas elas. Para quê tudo isso? Para nos resgatar, para nos adotar. O plano de redenção, para nos resgatar, nós precisávamos de um representante legal. Adão não conseguiu, Jesus fez por nós, na cruz do Calvário. Pastor, de acordo com o que foi dito, né, o Pai, como o soberano, sim, originador do plano, e o pastor cita o Senhor, nosso Senhor Jesus, como executor, né, que de fato se fez homem, habitou entre nós, sujeito à lei, e que morreu para pagar a nossa conta. Sim. E em relação ao Espírito, eu sei que nós não chegamos ainda no versículo 6, mas eu vou antecipar um pouquinho, porque o pastor falou que era trinitariano, né? Ah, é verdade. Sobre o papel do Espírito Santo. Nós vimos aí sobre o papel do Pai, o papel do Filho e o papel do Espírito Santo nessa experiência de filiação. O papel do Espírito Santo é justamente isso. Lá, Paulo, lá em Efésios 1, né, vai dizer que o Espírito Santo é o garantidor, é o selo da promessa, né? O Pai planeja, isso na eternidade estava o plano trinitariano de salvação. O Pai planeja, o Filho executa o plano de Deus e o Espírito Santo fica como garantidor, o Paráclito, né? O garantidor, o Espírito Santo da verdade. Então ele fica para garantir, ele é o selo que sela. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos: se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, somos filhos de Deus. É uma das condições para ser filho de Deus, na prática. Mas tudo isso tem a ver com o plano eterno trinitariano. Acontece na eternidade, no projeto trinitariano, o plano de salvação. Pastor, pode falar. Poderia simplificar assim: o Pai, originador do plano, sim, o Filho, executor da obra, sim, e o Espírito aplicando o resultado? Sim, sim, é justamente isso. É justamente isso, Janderson. Só mudou a nomenclatura, mas é justamente isso. O Espírito Santo aplica nas nossas vidas. Pode falar, Janderson. Eu creio que assim fica bem mais fácil delimitar mentalmente, né? Sim. O plano e a execução. Deus prepara o plano da salvação, da redenção, isso trinitarianamente. O Filho redime e o Espírito Santo testifica. Aplica esse plano eterno nas nossas vidas. Alguém quiser fazer mais um complemento ou pergunta, fiquem à vontade. O Pai envia, o Filho redime e o Espírito Santo habita. Amém, é isso mesmo. É a mesma nomenclatura. Louvado seja Deus, é isso mesmo. Está com muito tempo que eu fiz uma pergunta e eu digo, vou perguntar também. Né? Veja bem, pastor, uma vez nós adotados, sim, vamos fazer parte da família de Jesus. Sim. Correto? Correto. Mas o próprio Jesus diz que só podemos fazer parte da família dele se obedecer, fazer a vontade do Pai. Sim. Pode acontecer de nós ser adotados e não fazer parte da família de Jesus porque não fizemos a vontade do Pai? Ou uma vez que ele adotou é porque, como ele é onisciente, já sabe que a gente vai fazer a vontade do Pai? É o seguinte, irmão, aquele que não vive, uma coisa é escorregar, né?
Outra coisa é você continuar no pecado. Mas o plano de adoção de Deus, ele é eterno, tá? Ele nos adotou, é eterno, e Ele nos ama. Por que é que Ele faz tudo isso? Para que nós possamos obedecer. Mesmo diante das nossas falhas, nós continuamos filhos de Deus a saber. Porque perfeição só no céu. O apóstolo Paulo diz, prossigamos, né? É um dia após o outro. O que nós não podemos ser é filhos desobedientes. Mas Aí, pode acontecer de a pessoa ser adotado sem fazer a vontade do pai? não, se ele continua na desobediência, é porque ele não é filho de Deus. Ele não foi adotado. Porque o filho... Agora, uma coisa é você, como eu disse, né? Uma coisa é você, né, você escorregar. E outra coisa é você viver no pecado, viver na desobediência. É aquela coisa que o irmão aí sempre diz, né? Viver o que prega e pregar o que vive. E isso a gente tem que trazer para a prática. Aqueles que são adotados vivem, apesar de ainda imperfeitos. Irmão aí, apesar de imperfeitos. Amém? Mas isso que o Giliardo falou é justamente muito bom. A gente abriu aqui, está abrindo 15 minutos e vai ficar mais dinâmico. A gente traz agora 40 minutos e fica 20, 15 minutos para a gente debater. Pastor, diante dessa questão, né, como a gente tem a certeza, né, que o selo do cristão, né, como diz a palavra, é o Espírito Santo do Senhor, né? Sim, é. E Efésios nessa 13. condição que o irmão Efésios Ayrton, 1:13. né? Efésios 1:13. Nessa condição que o nosso amado irmão Ayrton fez aí a pergunta, né, se uma pessoa é adotada, ela pode, no caso aí, perder, né, Sim, a adoção. a salvação. Isso pode ser comparado na condição das 10 virgens, né? Que tem as 5 prudentes e as 5 loucas, embora ambos estavam juntas, mas aquelas 5 prudentes estavam o quê? Sempre ali buscando, né, se manter na Preparadas, presença do né? Preparadas. Senhor. Pode ser comparado nesse sentido? Assim, porque tinha eram 10, 5 prudentes e 5 loucas, né? Observando aqui o texto aqui no capítulo 25, né? Ele diz assim, capítulo 25, versículo 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Aí no versículo 2 diz, 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram imprudentes, e 5 prudentes. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui para a igreja, tá? Que as 10 virgens lá, elas eram as madrinhas de casamento, elas não eram as noivas, tá? O que era que acontecia no Antigo Testamento, Francisco? A hora do noivo chegar poderia acontecer em uma semana, em um dia ou até em 15 dias. E aquelas que iam receber o noivo, quem se atrasava no Antigo Testamento era o noivo, não era a noiva não. Então deixa eu só explicar o contexto, tá? Para a gente entender. E sempre havia a expectativa das madrinhas de casamento esperando o noivo, justamente com as suas lamparinas acesas. Quando o noivo chegasse, havia eles espalhavam para tudo aquilo ali. E é interessante que um dia um irmão pegou e disse, mas os que tinham, né? Os que tinham azeite não poderiam passar para outra? Não, senão elas iam ficar sem o azeite. Por quê? Porque isso é no contexto que Jesus prega aquilo ali, tá? Mas o contexto que você trouxe é muito bom. Por quê? Porque as prudentes sempre estavam ali vigiando. O povo de Deus sempre vai vigiar. O povo de Deus sempre vai vigiar. Os imprudentes não. Muitas pessoas vão ficar fora daquele grande dia. Muitas pessoas ficarão, tá? Mas aqueles que foram adotados, remidos, sarados e curados, não perdem a salvação. Mas a gente vê ali que umas são prudentes e outras são nécias, loucas, né? Não levou o azeite suficiente. Elas sabiam, no contexto romano, que o casamento poderia durar 2 dias ou poderia durar 15 dias e não levaram o azeite suficiente. Então, nesse sentido, sim, a gente tem que vigiar, estar sempre na perspectiva, na vinda do noivo, sermos prudentes, como aquelas 5 virgens. Outro ponto aqui dentro desse texto, quando ele diz aqui também no versículo 5, né, do capítulo 25 de Mateus, ele diz, e como o noivo estava demorando, né, todas ficaram sonolentas. Aí diz, e adormeceram.
Isso acontece na vida, né, de ambas aqui, como o texto está Isso, falando. isso. Há momentos realmente na vida do cristão, né, que nem sempre ele vai estar com a fé lá em cima. É verdade. E há momentos por situações, provações, né, que ele passa, né, que ele pode até ter vamos dizer assim, baixar um pouco o termômetro, mas não se apagar totalmente, né? E o contexto aí é bom porque o que é? O contexto aí das virgens, das 10 damas de honras, ou as 10 virgens, é justamente o contexto de sempre estar atento à vinda do noivo, à volta do Senhor. É sobre isso, ó. Não importa o Tocou. tempo, né? Eu botei já. O tempo oportuno, o tempo que o noivo sempre na expectativa, né? Vigiando e orando. Que ele pode vir, ele vai vir como um raio, né? E a gente sempre tem que estar nessa expectativa da vinda do Senhor. Botei o alarme para a gente não passar, tá? Do horário. Certo. Vou só terminar, meu amado pastor. Pode continuar. Aí a gente ora. Então, nesse sentido, a caminhada do cristão, ela tem que ser, né, sempre constante. Dependente das circunstâncias. De vez em quando haverá, né, como as 10 virgens ali, né, ficaram sonolentas, haverá um desânimo. Mas Agora, aqueles que são filhos de Deus, sempre vigilantes, sempre atentos. Lembrando do contexto aí, o contexto é da segunda vinda de Cristo. Exato. Tá? Agora, o que a gente percebe que acontece, pastor, é que as 5 prudentes, né, elas sempre estavam, mesmo diante das circunstâncias, elas não ficaram desabastecidas, elas tinham sempre uma reserva ali. Sim, o perigo está na vida o perigo na vida do cristão hoje é que muitos têm andado sem essa reserva. Sim, verdade. Ficará de fora, né? Você viu que quando fechou a porta, entra mais não. Tem pessoas que só buscam se fortalecer no Senhor quando está realmente, né, É totalmente vazio, né? Mas esse abastecimento, né, o Hernandes Dias Lopes faz até uma comparação que o Espírito Santo, que o óleo é como se fosse o Espírito Santo de Deus. E é isso. É o que dá o vigor espiritual, né? As lamparinas que somos nós. O Espírito sempre abastecido. Tem gente que não querem, a gente vai falar muito disso no capítulo 5, que a carne ainda milita contra o Espírito. E o apóstolo Paulo vai dizer que aquela que vai prevalecer é aquela que está sendo mais alimentada. E o problema no final, pastor, que elas querem pegar carona, né? Porque Não as pode. que estavam abastecidas Não pode. já seguiram. Já e as que seguiram, não né? estavam, disseram, não, vão procurar se abastecer. Só que quando elas vão buscar esse reabastecimento é tarde demais. A parábola é linda, né? Que diz que as portas se fecharam. Isso tem acontecido com muitos cristãos hoje? Tem muito. E isso aí tem a ver também que muitos têm, literalmente, Francisco, apostatado da fé. Né? Apostasia dos últimos tempos. Está conectado aqui esse texto da vinda do Senhor, sempre está conectado à apostasia. Como eles viviam, vai ter um momento que ele dizer como viviam na época de Noé. Casavam, se davam a casamento, estavam nem aí para nada. E na época de Noé era uma época de depravação total do homem. A mesma, muito parecido com Sodoma e Gomorra. Por isso que a destruição veio. Tá? Mas é isso, Giliardo. Só um comentário ali. Fica à vontade, Giliardo. Assim, para o que o Francisco falou, correlacionando com o texto aqui de Efésios, né? Ou de Gálatas, né? Porque eu falei assim, o Pai envia, o Filho redime e o Espírito Santo habita, né? E como o Senhor falou em relação às 10 virgens, o azeite ali é a figura do Espírito Santo. Então, as pessoas que foram adotadas, né? Isso. Elas se tornam filhos de Deus, por quê? Porque receberam o Espírito Santo. Agora elas são habitadas pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo fez o quê? Convenceu essa pessoa do pecado, né? E o Espírito Santo também está nos santificando. Sim. Nos preparando e nos gerando ter comunhão com o Senhor para a gente conseguir prosseguir. Se não fosse ele, até na hora, né, que o apóstolo Paulo disse, mesmo quando nós sabemos orar, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas é isso, né? Vou abrir 120 minutos, porque dá debate e o debate é bom para a gente tirar as dúvidas e entender mais. Vamos orar em nome de Jesus, gente? Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos por mais uma noite, ó Deus, por esse estudo maravilhoso, onde nós aprendemos aqui que somos adotados, somos resgatados, ó Deus, inseridos na família de Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nos abençoa no dia a dia, Pai, para que nós possamos continuar, ó Deus, não ficar
ó Deus, estagnados na fé, não, que nós possamos avançar, prosseguindo para o alvo, ó Deus, com esse Espírito Santo que habita em nós, com esse fogo santo que habita em nós. Obrigado, Senhor, que nós possamos ter um restante de semana na Tua presença, uma semana abençoada e abençoadora, Pai. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus amados, Deus nos abençoe. Deus nos